A nossa equipe de reportagens, a equipe da TV Guarani, está aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar, onde hoje será lançado aqui o lançamento oficial do livro Os Caboclos da Vila de Guarani. Justamente aqui na Vila dos Livros, Estou aqui com o autor desse magnífico livro, das pessoas que com certeza não conhecem a história de Pacajus, terá a oportunidade. Estou aqui com o Marcos Felipe. Marcos, fala um pouquinho desse livro, esse livro que com certeza irá atrair a curiosidade, aquelas pessoas mais antigas, aquelas pessoas que não conhecem a fundo a verdadeira história do município de Pacajus. Boa noite. Boa noite. Bom, o livro ele trabalha um pouco de um conflito de terras que houve em Pacajus no início do século XX entre os descendentes dos índios Paiacu, que eram chamados de caboclos, e o padre Eduardo Araripe. Durante alguns anos, mais ou menos entre 1908 e 1923, ocorreram diversas confusões, alguns atentados, ou foi aberto um processo judicial, foi colocado em litígio as terras da vila, e o que eu tentei trabalhar dentro desse livro é justamente os sujeitos que foram envolvidos, quais os argumentos de ambos os lados. Faço uma discussão a respeito de um conceito importante dentro da antropologia hoje, que é o de identidade étnica, que analisa como os índios ressignificaram e reinventaram suas identidades ao longo do século XIX, início do século XX, e também fazendo uma discussão sobre o mandonismo local, que a gente conhece popularmente como coronelismo, como os poderes locais acabam interferindo na questão da posse das terras, no poder político, toda uma articulação de poderes uma rede de poderes que existia na vila, durante o início do século XX, que agora a gente tenta trazer para o conhecimento da população um pouco mais sobre essa história. Eu te pergunto assim, como partiu assim a questão de se elaborar um livro que buscasse assim as verdadeiras raízes de Pacajus? Bom, como filho da terra, eu sou natural de Pacajus. Ao ingressar no curso de História no ano de 2003, eu sempre tive o interesse de trabalhar alguma coisa voltada para a história local. E a partir de 2005 surgiu esse tema, a partir do descobrimento de algumas fontes interessantes no Arquivo Público do Estado do Ceará, no Instituto Histórico do Ceará, na Biblioteca Pública Menezes Pimentel, a partir de alguns recortes de jornal. E aí eu consegui ir descortinando algumas notícias, descortinando alguns fatos que eram até então desconhecidos. A memória popular abordava esse conflito de uma determinada maneira e que os documentos oficiais foram me levando para um outro caminho, que foi justamente esse conflito entre os caboclos e o padre Eduardo Araripe, que inclusive depois tornou-se cônego, e hoje uma das principais avenidas de Pacajus tem o nome Cônego Eduardo Araripe. Marcos, eu te pergunto assim, ao elaborar um livro como esse, com certeza você viaja no tempo, você integra naquela viagem e com certeza você fica assim, a imaginar. Num carnaval não tão distante, bolaram uma música que era assim, Montemor, Guarani, Pacajus. Tem a ver essa música? Sim, no início, na época ainda no final do século XVIII, início do século XIX, foi fundada a freguesia de Montemor, chamado Montemor o Velho da América, que era justamente um povoado de índios, onde viviam os índios Paiacu. Com o passar do tempo, esse povoamento, essa freguesia foi elevada à categoria de vila, com o nome então de Vila de Guarani, isso no ano de 1890. E posteriormente, já no século XX, após a emancipação, já na época da República com outra cidade, é que nós tivemos então o nome de Pacajus. Aí eu te pergunto assim, nesse momento, o que dizer para os munícipes dessa maravilhosa cidade que venham conhecer e, acima de tudo, adquirir uma enciclopédia que, na verdade, conta a trajetória de toda a história de Pacajus? Bom, o nosso objetivo é que realmente o livro possa oferecer para a população um pouco mais de conhecimento sobre a sua própria história, a história da cidade, a história do seu povo, e que ele seja um estímulo para que outras pesquisas venham a surgir. Nós temos hoje em Pacajus uma grande quantidade de estudantes universitários, então que isso possa despertar neles o desejo de outros estudantes cursarem história, de pesquisar um pouco mais sobre isso e que venham outros livros, outros trabalhos, enriquecer ainda mais a história da nossa cidade. Obrigado, Marcos. Por nada, boa noite. Conversar aqui com o vereador, professor Glauber, ele por sinal é proprietário aqui da Vila dos Livros, que por sinal o Marcos Felipe hoje dá a honra e o privilégio
de lançar um livro aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar e com certeza enaltece muito, né, Glauber? Boa noite. Com certeza esse é um momento, Chico Neto, único na história de Pacajus, após 25 anos do lançamento do Pacajus de Aldeia Cidade, em 1990, aquele livrinho da capa verde, que você se lembra bem dele, o Marcos Felipe aqui está lançando. Nós somos uma cidade de quase 100 anos e esse é apenas o segundo livro. E nós ficamos muito felizes hoje em poder estar aqui partilhando isso com o Marcos que é meu colega, professor da rede estadual também, hoje diretor da escola profissional. Esse é um trabalho que o Marcos vem amadurecendo há mais de 5 anos. E hoje Pacajus ganha um grande presente, que é os caboclos da vida de Guarani, a memória da luta pela terra no nosso município, e que nós esperamos que esse trabalho possa, além de enaltecer o momento, contar uma parte da nossa história, possa incentivar aos novos historiadores a contar uma parte da nossa história. Nós temos histórias tão bonitas, nós que nascemos e criamos aqui. E aquelas pessoas, Chico Neto, mais antigas, como o saudoso Seu Vital, que é o pai da dona Fátima Moraes, a tia Dalva, né? São pessoas mais antigas, o próprio Seu Tintim também, que hoje é o nosso vice-prefeito. As pessoas estão indo na idade e muitas dessas coisas tendem a se perder ao longo do tempo. Então é necessário que a nova geração possa pegar, colocar isso no papel, porque o nosso povo precisa conhecer a sua própria história. Eu acho que é importante salientar nesse momento e até mesmo, né, convocar as pessoas que venham conhecer, porque afinal de contas não é questão nem tanto do trabalho, mas sim do conhecimento, de informar as verdadeiras raízes do nosso município. Exatamente, tem um ditado na história que diz que povo que não conhece a sua história tende a repeti-la. Então o Marcos Felipe hoje, com esse trabalho, ele vem mostrar a história do povo de Pacajus, a nossa própria história, de nomes, construída por homens e mulheres ilustres e anônimos que construíram essa cidade, e que muito disso está se perdendo. Então a Vila dos Livros está muito feliz, junto com o Marcos, de poder fazer essa parceria, uma parceria nesse espaço cultural, de ocupar o espaço cultural de uma praça para debater a nossa história, a nossa trajetória. Quem conhece a história de Pacajus a fundo, como o Marcos Felipe, analisar assim, contar a história e ver hoje uma cidade, não sei se desenvolvida ao ponto que queremos, mas ao ponto assim de termos uma evolução, né, Glauber? É verdade, hoje a Pacajus que o Marcos retrata no livro é uma outra cidade, a que nós temos hoje é uma outra cidade diferente, mas o que mais importa é nós conhecermos o nosso passado para melhorar o nosso futuro. Nós temos sempre que buscar as melhoras. E é isso que nós queremos com esse espaço cultural, fazer com que as novas gerações, com que as crianças, os adolescentes e os adultos possam conhecer um pouco da nossa história, que a gente não tem essa oportunidade. Glauber, falando um pouquinho agora da Vila dos Livros, livraria, eu acho que com certeza a gente nota assim, um aparato voltado para aquelas pessoas que não tinham a oportunidade de pegar um livro, ler, tomar o seu cafezinho, enfim. A Vila, ela é, acima de tudo, um ponto de encontro. Como você pode ver nas nossas mesas, as pessoas vêm para cá, tomam um café, leem um livro, folheiem. Você viu o nosso espaço infantil, as crianças, que um dos focos onde nós mais investimos é essa questão da criança desenvolver esse hábito desde cedo. Então é comum, como você pode ver aqui no movimento, pais trazendo seus filhos para cá, para que a gente possa ir desenvolvendo. Então a Vila dos Livros é, acima de tudo, um ponto de encontro de cultura na nossa cidade, no nosso município. Obrigado, Glauber. Obrigado a você, Chico. Então a oportunidade de conversar aqui com a Alana, ela que é pesquisadora da Universidade Federal do Ceará e hoje com certeza veio a Pacajus para prestigiar o lançamento do livro do Marcos Felipe. Fala um pouquinho desse lançamento assim, eu acho que o Marcos, seu amigo do seu esposo e com certeza, né, descobriu aqui em Pacajus, por ser filho de Pacajus, que a verdadeira história de Pacajus tem um conhecimento mais profundo. Boa noite. Boa noite. Assim, é com enorme prazer que eu venho ao lançamento do livro do Marcos e um povo sem história, um povo sem cultura não é um povo, né? A cultura é nossa identidade e assim, Pacajus tem uma história belíssima, uma cultura que muitos pesquisadores diferente do Marcos não viram, né? E o Marcos viu e fez isso registrado, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para nós também, enquanto adultos, né? Deixar o legado da cidade, deixar o legado da cultura de Pacajus. Eu acho que o mais importante é relatarmos, né? Deixar esse legado importante para que a juventude também possa fomentar a questão do conhecimento literário. Exatamente, assim, não sei se vai ser algo adquirido nas escolas, né? Nas aulas de história, de geografia, mas é muito importante que os nossos jovens percebam em que chão eles estão pisando, a cultura de onde eles vêm, para que eles possam de fato ter uma força emancipatória no município, para que o nosso município possa fazer ainda mais história.
E aquela mensagem para o Marcos Felipe, mensagem de incentivo e com certeza é o primeiro de muitos que virão. É um trabalho árduo, né? A pesquisa ela nunca é fácil, ela é cheia de altos e baixos, e o Marcos, assim, por uma excelência não só acadêmica, mas também profissional, ele nos proporciona uma história de grande encantamento, e eu só quero desejar a ele muito mais sucesso, porque o livro já é um sucesso da pesquisa dele, que ele sobressalte a educação e nos faça também sobressaltarmos enquanto pacajuenses. Obrigado, Alana, pesquisadora da Universidade Federal do Ceará. Foram essas as informações desse lançamento aqui, Os Caboclos e a Vila de Guarani, nessa noite de sexta-feira aqui no município de Pacajus. Eu volto com vocês aí no estúdio.